Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma Assembleia Geral do Cine de Justiça Ceará. Agradecemos a presença. Então, eu queria só recapitular brevemente como foi que a negociação chegou nessa resolução, certo? Os fatos ocorridos na semana passada. Quarta-feira à noite, a assessora especial da presidência, que é a Juliana Lima, ligou para o Roberto para para ir ao Tribunal de Justiça, chamou para ir ao Tribunal de Justiça. Aí nós fomos, foi o Roberto, e acho que a Sheila também, a Sheila Viana. Chegamos lá, eles fizeram a seguinte proposta indecente sobre as 40 horas. Era o quê? Todo mundo trabalha 8 horas, e aí recebe parcelado em 4 anos os 33% correspondentes. Logo de cara, que foi sugerido por um juiz auxiliar da presidência, porque, segundo ele, a proposta setorial feriria a isonomia. A gente entende que, realmente, a proposta setorial não era igualitária e não era justa, né? Mas aí essa solução, a emenda saiu pior que o soneto, né? Como se diz, né? Seria o quê? Todo mundo trabalha 8 horas para ser igualitário, mas aí parcela em 4 anos o valor correspondente. Nós, de pronto, dissemos que éramos contra, porque feria o direito adquirido, a redutibilidade de vencimentos, e que isso constituía enriquecimento sem causa da administração, que é um eufemismo para roubo, né? Quando a administração rouba as pessoas, o direito chama de enriquecimento sem causa, mas é um roubo, na realidade. Colocamos jurisprudência do Supremo e fizemos a seguinte sugestão: que fosse feito 7 horas, né? Com 16,66%, começando em junho, né? E que se completasse o valor até chegar aos 33,33%, com o valor acordado com o governo do Estado. Ela ficou de avaliar. De manhã, quinta-feira pela manhã, se reuniu com a equipe de novo e nos telefonou para irmos até lá. E nós fomos de novo. Aí já com uma proposta melhor, que era o quê? Era ser 7 horas, né? Em 2012, mas começando, a gente, pelo que ela falou no primeiro momento, foi em junho, certo? Mas por que na portaria tem julho? É porque depois que isso tudo estava se desenhando, né? Só que a gente tinha que manter os servidores informados do que estava acontecendo, né? Porque são 6 meses, né? Aí tem que começar realmente em julho para poder ser 6 meses. Começar em junho ficam 7 meses. Aí não daria o valor, né, da metade. E que, em 2014, receberia os 33% com as 8 horas obrigatórias. Antes, a gente já tinha discutido a opcionalidade. E eles resistiram, por causa da resolução 88 do CNJ. Mas nós propusemos a seguinte saída: enquanto as 40 horas não forem implantadas de forma total, a resolução vai continuar sendo descumprida. Então, por que eu vou começar implantando as 40 horas para aquele servidor que não quer nesse momento, que ainda não adequou a sua rotina, né? Ainda mais no cenário de escassez de recursos. Então, essa tese foi acolhida. Opcionalidade durante o parcelamento. Foi acolhida. E a questão de ser por resolução. Porque nós entendemos que já tem uma mensagem lá na Assembleia Legislativa, a mensagem número 4, ela resolve as 40 horas. Mas o que adianta esse projeto de lei que está lá desde 20 de abril, né, do ano passado? Está parado. Então, que o presidente do tribunal faça com suas próprias pernas, através de uma resolução, que obriga, sim, a administração. Resolução é ato normativo, não pode ser descumprida. Então, diante disso, chegou-se a essa... Na quinta-feira, ela se reúne já com a diretoria do Sindicato Oficial de Justiça também. Eles, de pronto, né, não acolheram a proposta, né, nós acolhemos. Em sexta-feira, nós reunimos de novo com a Juliana, assessora da presidência, e ela nos fez novos esclarecimentos, mostrando que, em 2013, não teria aquela parcela que a gente tinha entendido no primeiro momento que teria. Né, por quê? Porque ela está quebrando o recurso em 4 parcelas, ela está condensando no semestre. Então, se ela recebe 25 milhões e é suficiente para ser de julho a dezembro,
Para começar em janeiro, é necessário 50 milhões. Então, por isso que não caberia um aumento em 2013. Aí ele esclareceu, a gente colocou no site, né? A proposta foi se desenvolvendo. Foi aprovada no pleno. Nós entendemos que às 40 horas saiu uma solução mais ou menos justa, igualitária, mantém a opcionalidade durante o parcelamento e que pode contemplar todos. É uma solução rápida para problemas como dos auxiliares judiciais que estão no final de carreira. Será que nós vamos esperar as tabelas sejam alteradas, o plano de casa e carreira mudar para esse povo ter algum aumento? Questão dos estabilizados também, que não têm direito às ascensões e sequer foram enquadrados no novo plano e não percebem a GAN. Será que esse pessoal vai ficar esperando que tudo isso volte, tendo as 40 horas de mais fácil concretização? Por outro lado, nós estamos, sim, em campanha pela questão das 7 horas corridas. Já falamos com a administração, há um bom sinal, e nós temos que exigir que as 7 horas sejam corridas, porque nós não podemos passar de 6 horas corridas para 8 horas na prática, que todo mundo, a maioria das pessoas almoçam no seu local de trabalho. Então, que esse ato da presidência permita as 7 horas corridas, certo? Então, acho que a negociação das 40 horas teve um desfecho. Nós estamos falando de 100 milhões de reais. Isso equivale a 2 PCC do Hernani, né? Um PCC e meio do Ximenes, e foi resolvido. Era o pedido mais caro, e foi resolvido. Isso abre a estrada para se concentrar os esforços na questão da isonomia. Por quê? Porque a contraprestação financeira para as 40 horas só se dará em agosto, está regulamentada, a situação se estabilizou. Um problema foi resolvido. Agora, a isonomia, que demanda recursos financeiros disponíveis pelo próprio Tribunal de Justiça em seu orçamento, pode sim ser implantada antes de agosto. Claro. Por quê? Porque na questão da isonomia você não precisa trabalhar mais para receber. Basta que seja baixada a regulamentação, que imediatamente os servidores incorporem seus contra-cheques. Já há os cálculos dentro do Tribunal de Justiça, o valor de 10 milhões que é disponibilizado, né, em relação ao orçamento para a isonomia, que escapou do corte orçamentário, é suficiente para implantar a isonomia, sim, né? A proposta que tem lá do Tribunal de Justiça dá em torno de R$ 1.300.000 por mês, então, em tese, dá para se implantar a isonomia a partir de junho, por exemplo, o que ainda é antes das 40 horas. O que é que nós precisamos agora? Dar o foco e cobrar a questão da isonomia, que o objetivo do Cine de Justiça é tentar resolver essa questão nesse mês de fevereiro, para possibilitar que as pessoas recebam antes da implantação das 40 horas. Mas essa implantação das 40 horas ajuda bastante a questão da isonomia, porque vai limpando a pauta. Querendo ou não, a questão das 40 horas estava na cabeça da presidente do tribunal desde maio do ano passado. E a isonomia amadureceu depois, né? Cabe a gente agora concretizar a isonomia. Vai ser necessário a mesma persistência, a mesma firmeza e a mesma racionalidade no trato da isonomia. Então, muito cuidado com esses discursos pedindo atrasados, né? Esses discursos querendo incorporar a ideia da isonomia, a ideia de uma volta ao nível superior e ao nível médio, porque aí nós estaremos juntando a um pedido forte, que é a questão da isonomia interior capital, um pedido judicialmente exigível, reconhecido pelo CNJ, presente no PPA e no orçamento, a um pedido que ainda não foi sequer reconhecido pela administração. Isso chama-se perda do foco e atrapalha a concretização do direito. Tem mais um capítulo, que é o das ascensões funcionais, que também não saíram. E a gente tem que entender que já foi feito toda a lista dos servidores que serão promovidos e que progredirão por antiguidade, que está pronto na Secretaria de Gestão de Pessoas, e que falta o quê? Publicar. Vamos continuar cobrando. Mas eu entendo que o momento agora é, sim, de otimismo, porque conquistamos o direito. Mas a luta não tem fim, né? Vamos continuar avançando. Só para concluir,
sobre essa questão da isonomia, que alguns servidores têm uma dificuldade de entender por que o Sindicato de Justiça prioriza a isonomia interior capital, né? Falta ainda um pouco dessa solidariedade, né, que o Roberto falou, que deve existir entre a classe trabalhadora, né? E eu me lembro assim, de algo que as mães mais antigas ensinavam aos seus filhos, que era o quê? Você só deve, a uma mãe, normalmente, só se serve quando oferece um jantar para outras pessoas, depois que todos os convidados estão servidos. Pode perceber. Normalmente o machista não, né? Quer ser o primeiro a ser servido, né? Cadê o meu, né? Mas as mães, normalmente só se servem depois que todos os convidados estão servidos. Essa ética, que a gente chama de ética biófila, pró-vida, qual a lição que ela dá? Que eu não posso me alimentar enquanto os meus irmãos estão com fome. Então, como é que eu posso reenquadrar a gente no nível superior, ou no nível médio, enquanto tem colegas que estão ganhando abaixo de mim no meu próprio cargo, com o meu mesmo tempo de serviço? Qual é a prioridade? Não é? Não é desde 2004, por exemplo, desde 2006, a prioridade deve ser, primeiro, ajudar quem está mais necessitado. E essa prioridade, sim, de justiça tem. E vai continuar tendo. Aí vamos usar a palavra do Roberto, doa quem doer.